A paz do Senhor, bom dia. Hoje é o nosso dia de apresentar para vocês a live, a palavra do Senhor, de trazer ao coração de vocês aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Hoje nós vamos falar do que está em Filemon. Filemon, um livro de um capítulo só, um livro pequeno, é um livro que nos ensina muito. Não é um livro doutrinário, mas é um livro que nos ensina na prática sobre o amor, a responsabilidade de uns com os outros. Então, vamos aguardar aí mais irmãs. Enquanto isso, eu vou colocar um louvor, enquanto as irmãs vão se conectando aí, enquanto nós vamos recebendo mais pessoas. A paz, já temos aqui 5 irmãs. Vamos aproveitar esse louvor. Deus é maravilhoso. Deus preparou para nós hoje uma palavra de amor, uma palavra de fé, de esperança, de que há resgate sim no Senhor. Amém, amém. Deus amado, Deus querido, louvado, adorado, engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Senhor, o Senhor bem sabe a minha dependência em Ti. Eu fico normalmente meditando muito na Sua palavra, e quando chega assim as vésperas de fazer uma apresentação, falar, parece que aquilo se esvazia, e eu entendo por quê. Eu entendo que é porque não é o que eu tenho a dizer, mas é o que o Senhor tem a dizer. Então, usa minha boca, usa minha vida. Sem o Teu Espírito Santo, são só palavras. Eu posso aqui falar muitas coisas, mas nada fluir, nada surtir o efeito que tem que surtir, se não for vindo do Espírito Santo, se não for uma direção de Deus, se não for aquilo que Deus tem a dizer. Então que eu me esvazie de mim e que o Senhor venha ocupar o lugar aqui nessa live e falar aquilo que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma aqui o seu lugar. Eu sou só um instrumento. Eu me preparei como quem se prepara para uma batalha. Eu peguei a minha espada, eu peguei o escudo, o capacete, eu me vesti com a minha armadura. Eu estou pronta para a guerra, mas é o Senhor que é o general, é o Senhor que dá a ordem e a direção. Então toma aqui o seu lugar, ocupa o seu lugar, a honra é tua, a glória é tua, o poder é teu. E é só a minha imagem aqui, mas que todos vejam aqui o Senhor mandando o seu recado, o Senhor falando com o seu povo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada às irmãs Denise e Viana, a Denise Aparício, que sempre nos apoia. Obrigada a presença de vocês aqui. Nós vamos falar do que está no livro de Filemon.
Como eu disse no início, Filemão é um livro de um único capítulo. Filemão é um livro que, deixa eu baixar aqui o som. Filemão, ele é uma carta pessoal de Paulo a Filemão. Paulo não escreveu às igrejas, Paulo não escreveu para um grande público. Bom dia, irmã Rejane. Paulo, ele escreveu diretamente a Filemão. E nós devemos entender que se essa carta de cunho pessoal, como Paulo diz, escrita de próprio punho, faz parte da Bíblia, é porque ela tem algo ali de importante, de ensinamento para nós. E durante o meu meditar nessa palavra e tudo que eu estudei, eu entendi que ela não é como as outras cartas de Paulo à igreja, cartas de ensinamentos diretos, né, de doutrinas, de explicações. Ela está ali para nos ensinar a colocar em prática, bom dia, irmã Neia, a colocar em prática aquilo que Paulo, ele fala em doutrina, ele fala ensinando. Nessa carta ele revela que tudo que ele fala para fazer é o que ele faz. Então nós temos nessa carta 3 personagens: Paulo, Onésimo, o escravo, e Filemão, o colaborador de Paulo, o senhor de Onésimo. Paulo, quando ele escreveu essa carta a Filemão, ele estava preso. Historicamente seria a primeira prisão de Paulo, no ano 60, 62, depois de Cristo. Paulo, ele estava numa situação completamente adversa. A gente tem que lembrar que Paulo, ele era senhor de lei, né? Era ele que efetuava as prisões, era ele que estava livre e que levava à prisão. E Paulo se vê aí numa primeira vez numa situação completamente contrária à situação a qual ele estava habituado a viver. O velho Paulo, depois o Paulo convertido, enfim. Ele foi chamado à liberdade e aí, de repente, da liberdade, Paulo passa à prisão. Paulo é colocado em cárcere. Aí, um estudo que diz que esse cárcere dele era domicílio, ou seja, ele pagava para ficar numa prisão domiciliar. Mas também há uma outra corrente que entende que era de fato uma prisão, numa cadeia, né? Naquele tipo. O fato é que ele estava preso, ele estava sem liberdade de ir e vir, ele estava cerceado dos seus direitos, ele estava vivendo um processo de humilhação, ele estava num cenário contrário às promessas, não é? Um cenário de adversidade. E ainda assim, nesse cenário de adversidade, ele fez aquilo que ele nos chama a fazer no Novo Testamento, nas cartas que ele enviou, naquilo que a gente tem. Ele nos chama a frutificar, a não ceder, a não vivermos de emoção, a sermos aquilo que somos em Cristo, no muito, no pouco, na liberdade, na falta de liberdade. Ali dentro daquela prisão, ele encontra com Onésimo, o escravo, que por algum motivo também foi parar ali. E ali, naquele momento, ele faz aquilo para qual ele foi chamado a fazer. Não importa a circunstância dele, não importa o que ele está vivendo, ele ali foi chamado para ser Paulo, discípulo de Deus. Em qualquer lugar, discípulo de Jesus, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E ele ali evangeliza Onésimo. Ele ali apresenta Jesus a Onésimo. E quem era Onésimo? Onésimo era um escravo que, segundo o relato da carta de Paulo a Filemão, era um escravo de Filemão. Um homem que saiu causando prejuízo, que saiu da presença de Filemão
e foi para outro lugar e teve esse encontro com Paulo, depois de ter causado um prejuízo a Filemão. Onésimo era um homem inútil, inútil nas suas atitudes, inútil no seu comportamento, inútil porque ele não trazia utilidade para o reino. Ele era um homem fugido, um escravo fugido. Mas ele teve um encontro com Paulo, discípulo de Jesus. Paulo, que se dispunha a, em qualquer situação, servir a Jesus. E Paulo nos ensina isso em vários momentos, em vários relatos dele. E é bom quando a gente lê Filemão e a gente vê que Paulo colocava em prática aquilo que ele nos ensinava. Ele, no meio de adversidade, no meio de um problema, no meio de uma prisão, no meio de uma limitação, ele se dispôs a levar o mesmo amor que ele levava quando ele estava em liberdade. Ele praticou a mesma fé que ele praticou, oi Fatinha, meu amor, que ele praticou enquanto estava em liberdade. Ele praticou esse amor também em cativeiro. E ele alcançou a vida de Onésimo. Ele levou a Onésimo a palavra de Jesus, ele levou a Onésimo o resgate, a salvação que há em Jesus Cristo. De maneira que Onésimo, que é o nosso segundo personagem, que tinha uma característica de não ter futuro, um escravo sem utilidade, porque foi um escravo que causou prejuízo, porque foi um escravo que saiu fugido, ou seja, era uma pessoa sem perspectiva nenhuma, porque um escravo naquela época não era nada. E um escravo que causa prejuízo, menos ainda. E um escravo fugido, muito menos. E aí, Paulo enxergou Onésimo como um ser humano. Paulo enxergou Onésimo como alguém que merecia conhecer Jesus, como alguém a ser discipulado. E Paulo, com responsabilidade de discipulador, ele quis dar um caminho a Onésimo. Paulo reconhecia que Onésimo pertencia a Filemão. E é por isso que ele escreve a Filemão. Paulo diz o seguinte, que ele queria reter Onésimo com ele, está no versículo 14, ele queria reter Onésimo com ele, mas que ele não reteria Onésimo com ele, porque ele precisava do parecer de Filemão. Então nós começamos hoje, nós trouxemos aqui esse início de live, esse início de conversa, explanando um pouco sobre como se dá a carta de Filemão. E eu vou ler rapidamente para nós esse livro maravilhoso. Ele é muito pequeno, então a leitura é muito rápida. Filemão, capítulo 1, apenas esse capítulo, e nós vamos até o versículo 25. Paulo, prisioneiro de Jesus, e Timóteo, nosso irmão a Filemão, nosso querido e amado cooperador, e a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, fazendo menção de ti sempre em minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunidade da tua fé seja eficaz no conhecimento de toda boa coisa que há em vós por Cristo Jesus. Porque temos grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos são revigoradas. Pelo que, ainda que seja muito corajoso em Cristo para te mandar o que é conveniente, contudo, por amor, peço-te, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e agora também prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora muito útil a ti e a mim. Paulo aqui faz um trocadilho à tradução do nome de Onésimo. Onésimo, em grego, significa útil. E que te envio de volta, tu, portanto, torna a recebê-lo
como as minhas próprias entranhas. Eu bem o quisera reter comigo, para que em teu nome me servisse nas prisões do Evangelho. Mas sem o teu parecer, nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por necessidade, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele tenha se apartado de ti por algum tempo, mas para que o recebesses para sempre. Não já como um servo, mas além de um servo, como um irmão amado, especialmente para mim, e quanto mais para ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum mal ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para não te dizer que tu mesmo te deves inteiramente a mim. Sim, irmão, eu me alegrei de ti no Senhor. Revigora as minhas entranhas no Senhor. Confiado na tua obediência te escrevi, sabendo que ainda farás mais do que digo. Além disso, prepara-me também pousada, porque confio que pelas vossas orações vós sereis restituído. Vos sereis restituído. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Então, Filemão é isso. É uma carta pequena que Paulo escreveu a ele, Filemão. E nós já falamos aqui muito sobre o nosso primeiro personagem, que é Paulo, disposto sempre a alcançar vidas, disposto sempre a se responsabilizar por vidas, disposto a acreditar que as pessoas mudam, porque ele próprio, Paulo, mudou de inútil para útil. E nós nos colocamos também na condição de Paulo, porque nós também vivemos situações de muitas adversidades, de muitos conflitos, muitos confrontos. Muitas vezes nós nos vemos presas em prisões, né, em cadeias, em situações que nós não conseguimos mudar, e nós não podemos deixar com que essas situações nos coloquem num lugar de apatia, num lugar onde nós não nos sentimos úteis, não podemos ali florescer, não podemos ali prosperar. A gente tem que entender que onde Deus nos coloca é onde nós temos ali uma missão, nós temos ali um chamado, nós temos ali algo a fazer. Paulo, sempre atento, sempre ligado no Espírito, entendeu que Onésimo também estava ali por um motivo e ele não podia desperdiçar essa oportunidade. Então ele, através da palavra de Deus, colocou um rapaz antes numa condição de inútil, numa condição de útil. Um rapaz que ele se responsabilizou em colocar o nome dele como fiador da integridade, da nova criatura que esse rapaz tinha, que esse rapaz era. E nós muitas vezes nos colocamos numa condição de separados, né? Nós muitas vezes não acreditamos que os nossos irmãos, que as pessoas que convivem conosco têm a capacidade de serem úteis. Sem perceber, a gente valoriza muito as pessoas que a gente vê através da tela, né? Pessoas que nós não conhecemos pessoalmente, mas vemos através da tela do YouTube, vemos lá num púlpito pessoas que aparentemente estão longe do nosso alcance. Isso me faz até às vezes pensar o quanto de ídolo nós estamos transformando essas pessoas, porque às vezes um irmão que está ali do nosso lado, nos observando, crescendo através de nós, já tem algo de útil a oferecer, já tem algo de útil a fazer, e é necessário que a gente envie esse irmão de volta à sua família, com uma carta de recomendação, dizendo que esse irmão, olha, ele antes não lhe era útil, antes ele lhe causava prejuízo, mas ele foi transformado pelo amor de Jesus, ele tem parte agora com Deus, o Espírito Santo habita nele, aquilo que ele não tinha nada para oferecer, hoje ele tem muito a oferecer. Eu mesma queria ficar com ele o tempo todo,
mas eu sei que ele tem uma missão aí, que ele tem algo a dizer aí, que ele tem algo a fazer aí, então eu o envio porque sei que é aí que ele tem que estar. Mas se algum dia você quiser me retornar ele, eu vou recebê-lo, porque eu sei que ele só vai crescer, ele só tem mais a oferecer. E nós muitas vezes não temos essa disposição com os nossos irmãos domésticos, né? Os da fé, os que estão ali ao nosso redor. A gente valoriza muito aqueles que se apresentam em diversos outros lugares e não conseguimos enxergar o quão útil é aquele que está ali do nosso lado, porque foi ali do nosso lado que Deus o colocou. Ele não está ali sem ter um porquê de estar, né? Ele está ali para crescer conosco, mas com a transformação do poder, do amor de Jesus, ele também se tornou útil para nós. Então, Paulo nos ensina que na adversidade nós precisamos alcançar o irmão que se aproxima de nós e ainda não é útil, e na adversidade nós temos que enxergar esse irmão como útil e observar que a vida dele antes era de um mau testemunho, mas que ele tem algo novo a dizer, que ele tem algo novo a mostrar. E nós precisamos colocar sim a nossa mão no fogo por esse irmão e enviar esse nosso irmão para fazer a obra, para mostrar aquilo que ele tem aprendido, aquilo que ele tem recebido do Senhor, porque não é só quem está lá no alto, já com 2.000, 3.000, 100.000, 400.000 inscritos que tem algo a dizer, aquele que está ali na prisão, perdido, mas que foi alcançado pelo amor de Jesus, resgatado, restaurado, reconciliado, também já está recebendo algo que vem do céu para ele. Pois se Deus usou até uma mula para dar um recado, imagina aquele que colocou o seu coração disponível à reconciliação com Deus. Então, Paulo nos ensina isso, e isso é maravilhoso, refletirmos sobre isso, sobre como Paulo é fora da prisão e como Paulo é dentro da prisão, e a responsabilidade de Paulo com o seu irmão. E nós vamos então para o nosso segundo personagem, que é Onésimo. Onésimo era escravo, Onésimo não tinha provavelmente amor próprio, Onésimo prejudicava, Onésimo tinha a marca da inutilidade, mas Onésimo se permitiu acreditar que Jesus é tudo que a gente precisa. E Onésimo se permitiu ser transformado. E muitas vezes nós somos Onésimo. Muitas vezes nós carregamos marcas da inutilidade que nós tínhamos quando estávamos no mundo, limitações que nós tínhamos quando estávamos no mundo, uma escravidão que a gente tinha quando a gente estava no mundo. Mas olha, quem nos remete, quem nos envia é aquele que nos capacita, é aquele que nos dá o que falar, nos dá o que fazer. A gente tem que se alimentar da palavra, ler a palavra de Deus, entender o amor de Deus, entender o amor de Jesus e estar pronto para voltarmos para aquele lugar de onde nós não tínhamos utilidade nenhuma, onde nós não éramos úteis, mas já como úteis. Termos a coragem de ir, termos a coragem de retornar e levar aquilo que nós temos recebido. Em nenhuma situação nós podemos nos sentir paralisados, porque fluem rios de águas vivas dentro de nós. O amor de Jesus, ele nos impacta. Quem diz que tem um encontro com Jesus e não é transformado, não teve um encontro com Jesus. Eu anotei uma coisa aqui que eu quero ler. Deixa eu ver se eu acho aqui para a gente não perder muito tempo. Eu anotei aqui o seguinte: que quando uma pessoa tem um encontro com Cristo, ela é transformada. Não tem essa questão de eu sou assim, eu nasci assim, isso faz parte de mim. Tem a questão do permanece aquilo que agrada a Deus, permanece aquilo que Deus aproveita para o reino, permanece aquilo que faz sentido, aquilo que tem aliança com Deus, permanece aquilo que é honesto, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, aquilo que tem virtude, aquilo que se pode dar louvor a Deus. Isso é o que permanece.
No mais, o que ainda está é porque ainda não se mergulhou em águas profundas. Jesus ainda não ocupou todos os lugares. Porque quando Jesus ocupa todos os lugares, ele mesmo manda uma carta de recomendação. Porque ele sabe que tudo que era inútil agora tem um poder da utilidade, é útil. Então nós, como Onésimos, nós temos que mergulhar nas águas profundas do amor de Jesus, do conhecimento da palavra, da transformação que há na presença do Espírito Santo dentro de nós. Porque todas as marcas que nós tínhamos de inutilidade, elas têm que ser removidas. E nós temos que ter uma característica de utilidade. O amor de Jesus, ele veio não para nos modificar, mas para nos transformar. E nós temos, queridas irmãs, uma terceira personagem, Filemão. Nós também somos Filemão. Por quê, queridas? Nós oramos muito por um marido que se foi, por um filho que está perdido, por um pai, por uma mãe, por um amigo, por um membro da igreja. Nós oramos, intercedemos, fazemos propósitos, mas estamos preparados para receber? Bom, Filemão, ele recebia a igreja de Cristo dentro da casa dele. Ele abriu um espaço na casa dele para que a casa dele fosse templo, para que a casa dele fosse igreja. Ele praticava o evangelho de Jesus, ele levava essa palavra, a palavra de Jesus para outras pessoas, mas ele precisou ser exortado por Paulo dentro da intimidade dele, aquilo que estava lá escondido dentro do coração dele. Paulo precisou dizer para ele: olha, eu estou confiando no teu amor, eu estou confiando na tua fidelidade a Jesus, eu estou confiando que você não vai receber Onésimo como uma velha criatura, rancorosa, vingativa, querendo exercer o seu direito de senhor, escravizando, punindo, apedrejando, maltratando o Onésimo. Porque não só Onésimo hoje é uma nova criatura, como você também é. Você está recebendo um irmão em Cristo. Você está recebendo alguém por quem você, ainda que indiretamente, orou. Porque você ora pelas pessoas, você intercede pelas pessoas. Então você está recebendo alguém que foi alcançado pelo amor e pela graça que você tem pregado. Você está recebendo alguém que eu confio que você vai doar de si mais do que eu próprio consigo pedir a você que doe aqui nessa carta. Porque eu acredito que o amor de Jesus te impactou de tal forma que você não tem mais nenhum resquício, nenhum sentimento de vingança com relação a essa pessoa, mas que você tem um amor puro, um amor verdadeiro por essa pessoa, um amor em Cristo, um amor de irmão, não um amor de sentimento, porque sentimento por sentimento, todos nós queremos vingança, todos nós queremos revanche. A gente quer ver a pessoa que nos roubou, que nos maltratou, que nos xingou, que nos ofendeu, sendo maltratada. Me lembra Jonas, que não se conformava com Nínive, né? Então, todos nós temos um pouco disso, mas isso é um sentimento, e nós não somos movidos por sentimentos, porque sentimentos oscilam, né? Ora são bons, ora são ruins, numa mesma situação, no mesmo cenário, com uma mesma pessoa. Então, nós somos movidos pelo amor de Cristo, um amor que a gente tem que praticar. E quando a gente recebe um irmão que retorna à igreja, quando nós recebemos um irmão na nossa casa, um parente, né, um familiar, um filho, um marido que se foi e está voltando, alguém que nos desprezou, quando nós recebemos de volta alguma coisa que nos foi tirado, a gente tem que ter um amor que está dentro de nós, que é o amor de Jesus. Se nós não temos esse amor dentro de nós, nós não conhecemos o amor, não é verdade? Nós temos que entender que, como Paulo disse, porque pode ser que essas pessoas tenham se apartado como escravos, como servos, tenham sido levados para longe, para um outro cenário, para ser tratado de uma outra forma por Jesus, e elas estejam retornando não mais como servos,
não mais como escravos, não mais como inúteis, mas como úteis, mas como irmãos em Cristo. E é preciso entender o que Deus faz, mesmo que nós não entendamos na profundidade daquilo, do cenário, do que está acontecendo, mas se nós simplesmente entendermos que o amor de Jesus está em nós e que o nosso amor, ele é um amor de verbo, ele é um amor que deve ser praticado, nós vamos entender que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, e no final daquele cenário, daquela história, as coisas vão se encaixando. Mas que nós temos um amor dentro de nós, que vem de Jesus, e esse amor tem que nos ensinar a receber a qualquer um que tenha nos feito mal, a receber a qualquer um que tenha nos prejudicado. Então nós temos que ser Paulo, nós temos que ser Onésimo, nós temos que ser Filemon. Nós temos que colocar em prática aquilo que nós temos recebido de doutrina, aquilo que nos tem sido ensinado. Essa carta, ela me mostrou que Paulo, ele pratica aquilo que ele ensina. Ela me ensinou que Paulo, ele cobra de Filemon, que Filemon pratique aquilo que ele tem recebido ao aceitar de novo Onésimo. E ela me ensina que Onésimo tem sido aquilo que Jesus quer que ele seja, ao ponto dele ser recomendado de próprio punho por Paulo. Então, que nós venhamos a amar as pessoas, que nós venhamos a receber o amor de Jesus, que nós venhamos a ensinar o amor de Jesus, que nós venhamos a colocar em prática esse verdadeiro amor. Dentro do nosso coração, quando há o verdadeiro amor de Jesus, não pode haver prática do mal, não pode haver prática do que não louva a Deus, do que não a virtude, daquilo que não podemos apresentar ao Senhor. Nós temos que ter um coração onde Jesus não se recuse a habitar. Nós temos que ter um coração em que Jesus encontre um lugar propício para ele prosperar, para ele aumentar, para ele multiplicar. Foi assim com Paulo. Jesus encontrou no coração de Paulo uma terra boa, tanto que ainda que Paulo estivesse numa prisão, ainda que ele estivesse num cenário completamente contrário a tudo que ele já tinha vivido, ainda assim o amor dele prosperava em amor, o coração dele prosperava em amor, do coração dele saía amor ao ponto dele escrever uma carta e dizer: olha, se ele te deve alguma coisa que você acha que precisa ser restituído, eu mesmo vou te restituir. Olha, eu estou na prisão agora, mas eu sei lá no meu íntimo que Deus, ele vai, entendeu? Trazer para mim a condição necessária para eu te restituir de qualquer prejuízo que Onésimo tenha te causado. Mas eu faço isso por ele, faço isso por amor, faço isso porque o amor que eu estou recebendo de Jesus é o mesmo amor que eu tenho que transbordar. Então, a nossa mensagem de hoje é essa: que nós venhamos a transbordar em amor como Paulo, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Que nós venhamos a transbordar em amor como Onésimo, que nos permitimos ser mudados, ser moldados, ser transformados por Deus. E que nós venhamos a transbordar em amor como Filemon, prontos a receber qualquer pessoa que nos for enviada. Seja ela quem foi, mas venhamos a entender que alguém enviado por Jesus, que alguém enviado por Deus, tem algo de útil a nos acrescentar. Então que nós venhamos a entender sobre o amor de Deus, o amor de Jesus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim, permanecem agora estas três: a fé, a esperança e o amor.
E o maior deles, porém, é o amor. Que Deus, Ele nos abençoe, que nós venhamos a meditar sobre Filemon. Eu convido as irmãs a lerem Filemon, a meditarem sobre essa carta, a enxergarem dentro de si o Paulo que está escondido, o Onésimo que está escondido, o Filemon que está escondido, que isso venha a transbordar, que isso venha a sair, que isso venha a frutificar. Todos nós somos úteis. Todos nós somos úteis a partir do momento em que Jesus ocupa o lugar dele nas nossas vidas. Todos nós temos utilidade, todos nós temos algo de útil a fazer, a dizer, a viver, a transbordar. Deus é maravilhoso e eu louvo e adoro. Louvado seja o nome do Senhor, que nós venhamos a receber esse amor. Eu quero finalizar essa live fazendo um agradecimento especial a Deus. Ele colocou isso no meu coração e eu quero registrar isso. Eu quero agradecer a Deus muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Por muitos anos todos nós oramos e jejuamos e clamamos a Deus por esses dias de festa da carne, preocupados com os nossos, preocupados com prostituição, com lascívia, com várias coisas que aconteciam, com a vida. E hoje nós temos esse feriado de uma forma diferente. Nós temos esse feriado com as famílias procurando se reunir, procurando estar juntas, né? Procurando aproveitar o feriado ali juntas. E eu quero dizer às irmãs que eu creio que Deus, Ele sempre dá um basta na prostituição do seu povo. E quando Deus faz isso, Deus resgata o seu povo, Deus une, Deus junta, Deus traz aqueles que estão separados para junto, Deus começa um novo tempo. E eu creio que nós estamos começando a viver esse novo tempo. Esse cenário tem, na minha concepção, da visão que eu tive desse momento, ela tem essa característica de basta, de vou retornar, de vou trazer de volta, de vou unir, de vou juntar, de vamos viver um novo tempo debaixo da minha mão poderosa, debaixo da minha destra fiel. Então eu louvo a Deus, eu dou graças a Deus, eu glorifico ao nome do Senhor, porque esses dias que nós temos aqui pela frente são dias de família, são dias de comunhão, são dias de descanso e de paz. Depois de muitos anos e muitos anos de orações, de clamor ao Senhor, Deus é poderoso, Deus no tempo dele, Deus cumpre. Então, eu não estou falando de pandemia, eu não estou falando de nada, eu não estou falando de suposições ou disso, daquilo, eu estou falando daquilo que nós estamos vendo. E nós estamos vendo que é a festa da carne, aquela que nos preocupava, aquela que nos colocava com medo, aquela que nos colocava orando ali desesperadamente pelos nossos, preocupados com eles, perdidos em vários lugares, enfim. Eu estou agradecendo a Deus por aquilo que nós estamos vendo hoje. E nós estamos vendo hoje famílias se programando e se juntando para estarem juntas. Então, louvado e adorado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai, eu sei que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor vai finalizar. São novos tempos e que nós estejamos preparados em amor para receber aqueles que o Senhor vai trazer de volta, que foram inúteis, mas que estarão retornando como úteis. Pai, abençoa a cada um que assistiu essa live, aos que vão assistir. Abençoa, Pai, ao grupo de apoio, abençoa, Senhor, a liderança, abençoa, Senhor, a todos aqueles que colocam esse canal disponível, Pai, para que vidas sejam alcançadas, pessoas sejam alcançadas, sejam impactadas. Cada live tem o seu significado, tem o seu sentido. Nenhuma palavra lançada volta vazia, Pai, mas ela faz ali o que ela tem que fazer. Eu louvo o teu nome, abençoa o nosso dia, abençoa, Senhor, esses dias que nós temos de feriado, esses dias, Pai, que nós não vamos chamar mais de carnaval, mas que nós vamos chamar de feriado, um feriado de descanso, um feriado prolongado, Pai. Abençoa cada família, abençoa, Pai, aqueles filhos que ainda estão com a visão fechada, que eles venham, Senhor, a ter o coração endurecido, Senhor, trocado
por um coração de carne que bate, que pulsa o nome de Jesus. Abra os olhos deles, Pai, que o Senhor venha resgatar o teu povo, Pai, porque essa geração que está agora, Senhor, surgindo, essa geração que está despontando, que está saindo, Senhor, da salinha da igreja e já fazendo parte dos grupos jovens, dos grupos de adolescentes, Senhor, são os futuros adoradores, aqueles que vão, Senhor, como adultos, pregar a Tua palavra, levar a Tua palavra, que o Senhor venha, Senhor, a movimentar a nossa geração e essa geração e as gerações futuras, Senhor, porque há muito resgate, há muitas almas a se amar, a se trabalhar, a tirar da condição de inútil e a colocar no posto de útil para a honra e glória do Seu nome. Obrigada a todas. Eu estou aqui muito feliz com a presença de vocês, com essa oportunidade que Deus nos deu. E eu agradeço a Deus muitíssimo por esse dia. Amém, amém, amém. Assim seja, que todos nós possamos viver do amor de Cristo, que Ele seja o nosso alimento diário. Amém? Até a próxima. Louvado e adorado seja o nome do Senhor, majestoso, príncipe da paz, nosso conselheiro, que Ele tome a direção das nossas vidas em todo o tempo. Amém e amém.